Quando eu penso no Einstein, me vem logo à cabeça a imagem dele de língua de fora, quase que como um emoji. Logo em seguida, me vem também a ideia de que ele era um mau aluno na escola, sendo esta última desmistificada na biografia do então jornalista e escritor norte-americano Walter Isaacson. E esse momento chegou, meus caros. Depois de meses me acompanhando por aqui, falando sobre essa biografia, enfim, terminei, já adianto que é umas 5 estrelas. O Isaac teve um trabalho imenso na escrita dessa biografia, a gente vê pelas últimas páginas de pesquisa dele. Nota-se a responsabilidade que ele teve em retratar com imparcialidade a trajetória de vida desse cara que significou tanto em nossa história. Vou só dizer que é viciante acompanhar a juventude do ser adulto e, por fim, a velhice, que vem a ser a figura desse Einstein que está aí nesse nosso consciente coletivo. Se você me acompanha lá pelo Instagram, já sabe como foi minha saga na leitura deste livrinho aqui, que tem me acompanhado desde o início desse ano. É um calhamaçozinho de suas 528 páginas, sem encheção de linguiça, redondinho. Comecei sem nenhuma pretensão de terminar logo, porque tem muito conteúdo histórico que precisa ser assimilado, que precisa de uma leitura mais calma, sem muita afobação, poder ser enriquecedora enquanto leitura. Então eu não tinha nenhuma pretensão de terminar esse livro como meta literária. Foi um livro mesmo que eu me deliciei lendo. E na altura eu fiz lá no Instagram um diário de leitura, quando eu estava bem no início. Vou deixar aqui o link do post. Na altura eu estava muito revoltada com o Einstein. Então, meu imaginário é aquilo que eu disse no início sobre ele, e é muito difícil você humanizar alguém que você tem uma admiração profunda. Eu não sei sobre outras biografias, mas para mim essa que o Walter fez tá muito redondinha, tá muito sem, sabe, aquela coisa do autor ser tendencioso. Pelo menos não me passou essa impressão. A gente vai acompanhar toda a trajetória do Einstein, e no primeiro momento é um Einstein jovem, que sinceramente foi um Einstein que eu abracei, gostei pra caramba, mas também me decepcionei um pouco com algumas atitudes. Quando a gente tira do pedestal alguém, a gente vai ver ela mesmo como ela é. Mas as minhas decepções em relação ao Einstein foi interpessoal com o relacionamento que ele tinha com as mulheres. Ponto, é só aí. Porque de resto, pra mim, a gente vai conversar ao longo desse vídeo sobre as minhas impressões e as minhas considerações em relação ao que eu li e como eu me sinto no final dessa leitura, né, em relação a essa personalidade que contribuiu e muito para conhecimento, para a ciência, para nossa física como um todo. E eu quero deixar logo claro que não é uma análise profunda, e sim a experiência de uma pessoa leiga no assunto. Eu simplesmente sou uma grande admiradora do Einstein e eu gosto muito desses assuntos. Eu fiquei um pouco chateada, decepcionada, foi com a atitude dele com a primeira esposa. Eu realmente tomei as dores da Mileva Merrick. Fiz um vídeo aqui pro canal sobre ela, sobre uma outra autora, então não vou ser redundante aqui. No vídeo eu explico todas as minhas impressões. Eu vou deixar aqui o link desse vídeo. Não é legal você estar lendo a biografia de uma celebridade, de um nome, porque o Einstein, querendo ou não, foi uma grande celebridade na sua época, perdurou até hoje, e não é legal você estar lendo sobre ele e ler um livro sobre outro ponto. Para mim, foi prejudicial. Por quê? Porque isso fez com que eu deixasse a biografia em stand-by, por isso que eu acho que até demorou bastante eu terminá-la. Já na biografia, eu me interessei pela Merrick, não foi pelo livro da autora, foi pela biografia do Walter, porque até ele reconhece o mérito dela na escrita da teoria da relatividade. Até ele tem suposições sobre, mas eu não quero ir por esse tema, até porque o vídeo não é sobre ela. Deixei stand-by, voltei alguns meses depois e comecei a ler de novo, e ele, na velhice dele, já me ganhou novamente. É incrível. A história do Einstein é uma história, é uma experiência de vida que digna de filme mesmo. O fato é que aí fizeram a série, tá na Amazon Prime, se eu não me engano, baseado nessa biografia. Eu já assisti o primeiro episódio e gostei muito a forma como os guionistas estão organizando. A série tá muito visual. Não tá ordenado do jeito que tá na biografia, mas tá fazendo muito sentido. Quando eu terminar a série, eu vou
trazer aqui as minhas impressões da comparação sobre o livro e a série, que até então eu tô gostando muito. E por falar nisso, se você não é inscrito e para ser avisado quando esse vídeo sair, sugiro que se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem gosta desse tipo de tema. Eu vou falar nesse vídeo sobre as 5 características que mais me chamou a atenção no Einstein. 5 características todos nós devemos ter, que eu vou levar assim para mim como mantra. A primeira característica é pensamento inventivo. Em todo o processo dele aqui no livro, o que mais me chamou a atenção foi a questão do pensamento inventivo que ele tem. Aquela cena de visualizar as situações, as experiências que ele fazia, de quando e problema. Ele gostava de ficar dentro de si, pensativo, remoendo, tentando resolver esse problema. Às vezes eu foco um pouco no problema, depois eu fico, mas talvez se você focar na solução, fazer como nosso amigo Einstein, talvez você o quê? Seja mais benéfico. Segunda característica, tenacidade. Seria a tenacidade o traço característico do gênio de Einstein? Até certo ponto, ele sempre foi abençoado por essa peculiaridade. Havia também muito enraizada na sua pessoa, desde os tempos da escola, uma disposição para navegar contra a corrente e desafiar as autoridades dominantes. Pelo menos essa característica foi muito forte nele quando mais jovem e foi amenizada durante a sua velhice. O Einstein sempre foi um rebelde. Quando ele acreditava numa coisa e que ele via que aquilo tinha fundamento de ser, que aquilo ia melhorar, que aquilo estava certo, ele corria atrás de resolver. Ele não esmorecia com o não. Eu acho que é um traço que ele levou durante a vida inteira. Só que foi amenizando com a idade. Trazendo isso pra gente é não deixar que o senso comum mude nossa percepção da vida, né? Do mundo, do um todo. Que a gente consiga ter nossas opiniões baseado na racionalidade e não no que a grande massa acredita ser o certo. Terceira característica é intuição estratégica. Uma noite, Strauss descobriu, para sua grande decepção, que as equações de ambos desbocavam em conclusões que não podiam de modo algum ser verdadeiras. No dia seguinte, ele e Einstein exploravam a questão de todos os ângulos possíveis, mas não conseguiram evitar o frustrante resultado e foram para casa mais cedo. Strauss estava desolado e supôs que Einstein estivesse em pior estado. Para sua surpresa, no dia seguinte, Einstein parecia ansioso e animado, como sempre, para trabalhar, sugerindo uma nova abordagem a ser adotada. Foi o início de uma teoria completamente nova. A sensação que dá é que ele nunca desanimava com uma coisa. Assim. Ele podia até desanimar um pouquinho, mas ele sempre tinha vamos pensar de uma outra forma. Ele tinha uma outra abordagem, era um outro approach. O Einstein sempre teve a estratégia, essa intuição e estratégia muito forte. Esse aguçar, não sei se isso se deve ao fato dessa mente inventiva, né, imaginativa que ele tinha. Essa, para mim, vai ser uma das características que eu mais vou me aperfeiçoar. Ser transparente no processo. Quando chegou em Princeton pela primeira vez, Einstein ficava impressionado ao ver que os Estados Unidos eram ou poderiam ser uma terra livre de rígida hierarquia de classes e servilismo. A livre expressão pessoal que para o Einstein era imprescindível isso. Ele poder falar o que ele pensava sem ter a questão da cultura envolvida, da opressão hierárquica, né, das autoridades envolvidas nisso, sem ter represárias de volta pelo que ele ia dizer. Então ele buscava muito poder dizer o que pensava. Foi nos Estados Unidos que ele pôde sentir isso mais livremente. É uma das características que eu achei assim memoráveis. A quinta e última característica é o fator dele ser muito autodidata. Tem uma cena que é retratada na série, no primeiro episódio, quando ele vai entrar no Politécnico. Isso ele jovem. Para entrar no Politécnico, ele precisa ter várias competências, fazer várias provas, história, literatura, biologia, política, mas ele só se interessava por matemática e física, caindo por terra aquela história de que ele não era bom aluno em matemática. Ele só faz as duas provas, e muito bem. Até na entrevista, ele fala para a pessoa responsável, ele só quer aprender isso, matemática e física. E aí ele vai dando as outras justificativas porque que ele não se interessou pelas outras matérias. A pessoa responsável pergunta para ele quem o ensinou, né, matemática e física, e ele fala, eu sou autodidata. E ele deixa isso bem claro. As coisas que o interessam, as coisas que dão mais paixão, são as coisas que ele mais estuda. E o autodidata, nesse sentido, ganha muito, né? Em várias passagens na biografia, o Einstein deixa claro que o ensino, já naquela época, o ensino daquela
forma, não ajudava ninguém, não fazia as pessoas terem uma mente criativa, uma percepção mais abrangente do todo. Eu aqui nesse vídeo, meu intuito não é me aprofundar em questões mais técnicas sobre a física, sobre os acontecimentos históricos que tá aí de muito facilmente acesso para ti. Eu aqui quis mesmo mostrar as características que me agradaram nessa leitura. Eu aprendi muito, é uma biografia que agrega muito, porque não é só sobre a vida do Einstein. O foco maior, claro, é a vida do Einstein, mas é sobre coisas que aconteceram. Você vai passando Primeira e Segunda Guerra, muito pincelada na primeira, mas você vai passando por esses fatos históricos, você vai sabendo como o Einstein se tornou tão famoso. A publicidade começou a nascer ali, praticamente com o Einstein, né? Depois a gente vê os encontros dele com personalidades históricas. Isso para mim foi muito engrandecedor. Eu tinha muita ideia controversa sobre vários temas e é um livro, enquanto cultura geral, maravilhoso. Se você quer ter um panorama maior sobre fatos que aconteceram na história, esse livro é importantíssimo, interessantíssimo também. O fator mulherengo do Einstein, né? Passei um certo pano ali, enquanto contexto histórico, para mim foi de imenso, muita coisa, foi muito engrandecedor. Foi uma viagem, como eu falei num vídeo rápido que eu fiz também no Instagram. Eu aconselho, se você não leu ainda nada sobre o Einstein, que comece por essa biografia. O fluxo de leitura não é difícil, né? O Isaac tem uma escrita muito fluida. O que me incomodou mesmo, eu já deixei isso claro em alguns vídeos que fiz aqui, foi o fato dessa fonte. Porém, eu entendo que se não fosse essa fonte tão um pouco pequena, né? O livro seria muito maior mesmo. Gostei muito de fazer esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e obrigado se você ficou comigo até aqui. Vou deixar 2 sugestões de vídeo que talvez te interesse e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.